Bem-vindos! É com alegria que nos encontramos com vocês em nosso programa semanal No Caminho da Vida, um espaço de encontro com o Senhor, dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai Metropolita Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo e de todo o Brasil. Estamos num domingo especial, entre Ascensão e Pentecostes. A Igreja escolheu esse intervalo para lembrar os santos padres do primeiro concílio ecumênico, daqueles bispos reunidos em Nicéia no ano de 325, que precisaram defender com palavras muito precisas algo que ameaçava devorar a fé. A ameaça não vinha de fora, vinha de dentro, e a unidade da Igreja estava em jogo. O que fizeram esses bispos, muitos deles fisicamente marcados pelas perseguições, para preservar aquilo que Cristo pediu ao Pai, para que sejam um, permaneçam conosco e caminhemos juntos no caminho da vida. Pequena doxologia. A ti se deve a glória, ó Deus nosso, e te rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens, a benevolência. Louvamos-te, bendizemos-te, adoramos-te, glorificamos-te, agradecemos-te por tua grande glória. Senhor Rei, Deus Celestial, Pai Onipotente, Senhor, Filho Unigênito, Jesus Cristo e Espírito Santo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem piedade de nós, tu que tiras os pecados do mundo. Aceita nossa súplica, tu que estás sentado à direita do Pai, e tem piedade de nós. Porque tu és o único Santo, tu és o único Senhor Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Amém. Diariamente te bendigo, louvando o teu nome, para sempre pelos séculos dos séculos. Tu foste, Senhor, o nosso refúgio, de geração em geração. Eu disse, Senhor, tem piedade de mim, cura minha alma, porque pequei perante ti. Em ti, Senhor, me refugio, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Porque em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia sobre os que te conhecem. Dignifica-nos, Senhor, para que estejamos neste dia guardados e impecáveis. Bendito és, Senhor, Deus dos nossos pais, que o teu nome seja louvado e glorificado para sempre. Amém. Exerça-se, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, segundo esperamos em ti. Bendito és, Senhor, ensina-me os teus mandamentos. Bendito és, Mestre, faze-me compreender teus direitos. Bendito és, ó Santo, esclarece-me por teus juízos. Senhor, eterna é a tua misericórdia, não abandones as obras das tuas mãos. A ti se deve o louvor, a ti o cântico, a ti se deve a glória. Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Ya Burham, 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 Ya Burham. Senhor tem piedade, 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 Senhor tem piedade. Ya Burham, 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 Ya Burham. Senhor tem piedade, 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 Senhor tem piedade.
Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São João. Estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus tornou a mostrar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e apareceu assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Os outros disseram: Nós também vamos contigo. Eles saíram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Chegada a manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus perguntou: Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, a rede, e foi tão grande a quantidade de peixes que não podiam arrastá-la. O discípulo a quem Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor? Assim que Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e se jogou na água. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam distantes da terra senão uns 100 metros, puxando a rede com os peixes. Assim que desceram à terra, viram brasas acesas e um peixe sobre elas e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra com 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreveu a perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor, Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu para eles, e também o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Glória a ti, nosso Deus, glória a ti. Falamos hoje sobre unidade e de concílio, que já apareceu antes no programa, mas tem uma palavra que me parece o coração do domingo. O credo, que saiu do Concílio de Nicéia, usa a palavra consubstancial. O que é isso? Consubstancial é a tradução latina de uma palavra grega que foi o centro da batalha teológica do século IV, homoousios. Ela se divide em homos, que quer dizer mesmo, igual, e ousia, que quer dizer ser, essência, substância. Homoousios, da mesma essência. Os padres de Nicéia afirmaram que o filho é da mesma essência que o pai, não parecido, não criado, não inferior, da mesma essência. E o que eles estavam defendendo não era uma disputa filosófica aberta. Era a possibilidade da salvação. Se Cristo não é verdadeiramente Deus, ele não pode nos unir a Deus. Essa era a questão. E havia outra posição, a do Ário. Como era a diferença na linguagem? Ário defendia homoiousios. Homoios, parecido, semelhante, mais ousia. Substância semelhante, não da mesma substância. Uma única letra a mais no grego, um iota. Literalmente uma vírgula teológica. Mas é uma distância da mesma essência e de substância semelhante, é a distância entre a salvação e uma religião só de enfeite. Se Cristo é só parecido com Deus, mas não é Deus, o que ele fez na cruz não tem poder de nos unir à vida divina. Os padres de Nicéia entenderam isso e não cederam. Às vezes, uma única letra protege tudo. E quando a unidade não é preservada? Quando a igreja se divide? Como isso se chama? Cisma vem do grego skisma, do verbo skizain, que significa cortar, rasgar, fender. É a mesma raiz do xisto, aquela rocha que se divide em lâminas. O cisma é o corte no corpo de Cristo. A heresia é o erro doutrinário. O cisma é a ruptura da comunhão. São coisas distintas, embora frequentemente andem juntas. A heresia não corrigida produz cisma, porque quem insiste num erro contrário à fé acaba por se separar do corpo que guarda a fé. O cisma é muito mais que desentendimento. É uma ferida de ruptura muito mais profunda. E o credo em si, a palavra símbolo, aparece em símbolo da fé. Por que um texto doutrinário é chamado de símbolo? Símbolo vem do grego symbolon. Era um objeto partido ao meio. Cada parte ficava com uma pessoa, e quando as duas metades eram reunidas e encaixadas, provavam que as partes se conheciam, que havia uma relação real entre elas. O symbolon era o sinal de reconhecimento.
O credo como símbolo da fé funciona exatamente assim. É o texto pelo qual os cristãos se reconhecem uns nos outros como pertencentes ao mesmo corpo. Quem professa o símbolo niceno-constantinopolitano está apresentando a sua metade do símbolo e pedindo que a outra metade seja reconhecida. A unidade começa nessa confissão comum. من بهاء عذريتك وفائق لمعاني طهارتك هتف نحوك قائلا يا والدة ليلى أيما مديح واجب أقدمه لك أم بماذا أسميك إنني أنذهل وأتحير لكنني كما أمرت أهتف إليك افرحي يا ممتلئة نعمة. Era o ano de 325. Constantino convocou na cidade de Niceia, onde hoje é a Turquia, bispos de todo o Império Romano. Participaram, segundo a tradição, 318 bispos. Relatos antigos descrevem a cena da abertura com emoção. Bispos e confessores, alguns marcados pelas torturas, viram entrar no salão, vestido de púrpura e ouro, o imperador que agora favorecia a fé pela qual eles haviam sofrido. Pafinúcio de Tebas chegou manco e com uma órbita vazia. O olho havia sido arrancado durante a perseguição. Paulo de Neo Cesareia trazia as mãos marcadas pelas torturas. Essas marcas vinham de longe, 22 anos antes, em 303, com o imperador Diocleciano. Iniciou-se a chamada Grande Perseguição, com o intuito de restaurar a unidade estatal, que, segundo ele, estava ameaçada pelo cristianismo. Os decretos revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam sacrifícios aos ídolos romanos. Essa perseguição durou por muitos anos e depois de martírios, torturas e muito sofrimento, em 312, Constantino, imperador do Ocidente, derrotou Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, atribuindo a sua vitória ao Deus dos cristãos. No ano seguinte, em 313, o chamado Edito de Milão reconheceu liberdade de culto aos cristãos. E em 324, Constantino derrotou Licínio, imperador do Oriente, e se tornou o imperador único. A perseguição chega ao fim, mas ao passo que a ameaça externa diminuía, uma crise interna se levantava. Um padre de Alexandria, chamado Ário, homem culto, extremamente eloquente, de uma habilidade retórica notável e cuja vida era tida como exemplo de virtude, propagava de maneira hábil e persuasiva teses problemáticas, ensinando que o Filho de Deus não era eterno como o Pai. Seria a mais excelente das criaturas, anterior ao mundo, mas ainda criatura. A lógica de Ário era aparentemente razoável.
Se o Pai gerou o Filho, então o Filho é posterior ao Pai. Se é posterior, não é coeterno. Se não é coeterno, não é Deus no mesmo sentido pleno. Por que essa ideia era tão grave? São Atanásio de Alexandria, o grande adversário do arianismo, identificou o problema com clareza, afirmando que se o Verbo não for verdadeiramente Deus, então ele não pode nos deificar. Uma criatura não pode levar outra criatura à vida de Deus. Só Deus pode nos unir a Deus. 1700 anos depois, as pessoas ainda se perguntam qual é o verdadeiro propósito da vida humana? É aproveitar a vida? É ter muitos amigos? É viver muito e com saúde? Os cristãos sempre souberam que o propósito mais elevado da vida humana é a teoses, a união com Deus pela graça. E era isso que estava em jogo. As ideias de Ário foram rejeitadas no concílio e ficou definido que Cristo é homoúncios, ou seja, consubstancial ao Pai. A vitória, porém, não foi fácil de manter. Atanásio passaria quase 50 anos defendendo Nicéia, exilado 5 vezes por imperadores que favoreciam os adversários do que havia sido estabelecido no concílio. Foi de Nicéia que saiu o centro do credo, que recitamos até hoje: luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Mas não foi em Nicéia que a fé cristã foi inventada. A fé confessada no credo já era vivida pela Igreja. O Império havia tentado destruir a Igreja pelo medo da morte, mas não obteve êxito, pois Cristo venceu a morte com a morte. Cada mártir era um testemunho do que havia uma vida em Cristo capaz de transfigurar a natureza humana. Então, quando uma nova ideia surgiu, contradizendo aquilo que os santos e mártires testemunhavam, a Igreja nos entregou o símbolo da fé. Não como uma invenção nova, mas para que cada um de nós pudéssemos dar o nosso testemunho individual de forma segura e participar de geração em geração da mesma fé vivida desde o tempo dos santos apóstolos, toda vez que recitamos o credo. Segundo Thomas Hopkins, a doutrina da Santíssima Trindade é o centro da fé ortodoxa. Deus é um só em essência, mas existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade da Trindade não é apenas uma cooperação entre 3 seres separados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma vontade, o mesmo amor e a mesma ação divina. O autor afirma claramente que a ação de cada um é a ação de todos. Isso significa que Deus nunca age dividido. Na criação, na salvação e na santificação do mundo, toda a ação divina acontece do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. A Trindade age em perfeita unidade. Hopkins explica a diferença entre natureza e pessoa. Quando perguntamos o que é Deus, respondemos: Deus é divino, eterno, perfeito. Mas quando perguntamos quem é Deus, respondemos: Pai, Filho e Espírito Santo. Um aspecto muito importante da unidade trinitária é o amor perfeito. Cada pessoa divina conhece e ama plenamente as outras. Não existe separação, competição ou individualismo em Deus. O amor trinitário é absoluto e eterno. Na visão ortodoxa apresentada pelo autor, essa unidade divina se torna também modelo para a vida da Igreja e para a vida humana. A Igreja deve viver em comunhão porque reflete a comunhão da Trindade. O ser humano foi criado para participar dessa unidade divina. O texto destaca que a vida cristã é essencialmente trinitária. Toda oração cristã acontece ao Pai, por meio do Filho, no Espírito Santo. Até mesmo a oração do Pai Nosso só é possível porque Cristo nos introduz nessa relação filial com Deus. Além disso, a salvação não é apenas individual. A unidade da Igreja participa da própria unidade da Trindade. Hopkins afirma que a Igreja une os fiéis da terra, os santos e os anjos em uma única comunhão divina. Portanto, a doutrina da Trindade não é apenas uma teoria abstrata. Ela revela quem é Deus e também revela o destino humano.
viver em comunhão, amor e unidade eterna com Deus e com os outros. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, um só Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje estamos num domingo muito especial. Um domingo que fica entre duas grandes festas na Igreja Ortodoxa Antioquina, entre a Ascensão do Senhor, Jesus Cristo, ao céu, e Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Na quinta-feira passada, celebramos a coroação da obra de Jesus na terra. No próximo domingo, celebramos a abertura da obra do Espírito Santo. Jesus completou a sua obra salvífica e o Espírito Santo começará a sua obra na igreja. É como se a história da salvação estivesse a passar de uma presença divina visível para uma presença divina invisível. E neste domingo, entre essas duas festas, a igreja coloca-nos diante da oração de Jesus, para que sejam um, como nós somos um. Percebemos a importância deste pedido bem quando lemos a história. O que mais ameaçou a igreja não foram as perseguições externas, nem as prisões, nem o martírio, mas as divisões internas. E a igreja diz claramente no tropário deste domingo, a divisão é um despedaçamento do corpo de Cristo. Então, será que o corpo de Cristo se divide? Esta é a pergunta dolorosa que precisamos enfrentar hoje. Onde estamos nós em relação à oração de Jesus? Voltemos ao princípio. Deus criou o mundo numa diversidade bela. Esta diversidade vivia numa unidade integrada. A diversidade não era um problema, mas uma beleza. Refletia a riqueza do Criador. Como diz São Gregório de Nazianzo, Deus, sendo um na essência dele, manifestou a sua riqueza na criação pela diversidade de dons e de pessoas. Esta diversidade não é uma falta, mas uma perfeição. Mas, depois da queda, o despedaçamento entrou no universo. A relação entre o homem e Deus rompeu-se. A relação entre o homem e o universo rompeu-se. O mais importante, a relação entre o homem e seu irmão também rompeu-se. A primeira desagregação foi entre Adão e Eva.
Depois, entre Caim e Abel, o pecado tem sempre como resultado o despedaçamento. E a obra de Deus é sempre unificar. Se olharmos para o nosso mundo hoje, vemos a mesma imagem. Tudo está a separar. A política junta uns contra outros, mas na verdade junta para separar. Os partidos também juntam os seus membros com base na hostilidade contra os outros. O sectarismo é uma ferida dupla, porque usa a própria religião para despedaçar o homem. Até a religião, às vezes, em vez de ser uma ponte de amor, torna-se um muro de separação. Como era entre judeus e samaritanos, e como testemunhamos hoje, infelizmente, divisões e despadecimento até dentro do próprio corpo de Cristo. Por isso, se quisermos compreender a verdadeira unidade que Jesus pediu, precisamos voltar à sua oração. A unidade, segundo Jesus, não é um acordo formal, nem uma reunião externa, nem uma trégua temporária. A unidade está ligada à própria vida de Deus, à essência da relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Jesus diz, para que sejam um como nós somos um, e para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. São Gregório de Nazianzo explica, a unidade divina não é uma solidão isolada à fé, mas uma unidade de amor, de comunhão e de alegria. O Pai e o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, uma só essência, inseparáveis, unidos no amor eterno. Esta unidade é o nosso modelo. Jesus veio para nos dar a conhecer o Pai e abrir nosso caminho para esta unidade. Como diz na mesma oração, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A unidade começa no conhecimento de Deus e completa-se na vida nele. Não é um projeto humano, mas um dom divino e também uma responsabilidade nossa. Prestemos atenção. Por favor, Jesus não apenas rezou pela unidade, mas deu-nos o caminho para a vivermos. Primeiro, a unidade dá-se em Cristo, não sem Cristo. Não somos nós que nos unimos através de leis ou conferências. Cristo é que nos une. Quanto mais Ele habita em nós, mais nos tornamos um. Como diz São Máximo, o confessor, Cristo é quem destruiu a inimizade no seu corpo, quem fez dos dois um só, quem derrubou o muro de separação. Sem Cristo, todas as nossas tentativas de unidade serão falsas e superficiais. Segundo, a unidade não elimina a diversidade. Deus não quer cópias uns dos outros, mas pessoas distintas nos seus dons, naturezas, culturas e expressões. A diversidade não é uma maldição, mas uma bênção. Quando vivida em Cristo e no amor, torna-se riqueza, não divisão. Como num só corpo,
Muitos membros, cada um com a sua função, mas todos servem um só corpo. Terceiro, a unidade está ligada à glória e à participação. Jesus diz: eu dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um. Esta glória não é terrena, mas a participação na própria vida de Cristo, na sua missão, na sua obediência ao Pai, nos seus sofrimentos e na sua cruz, na sua ressurreição e glória. Quando vivemos o Evangelho com sinceridade, carregamos a cruz, perdoamos, servimos os pobres, testemunhamos a verdade e o amor. Aí se realiza a unidade. Aqui chegamos ao papel dos Santos Padres, que hoje comemoramos reunidos no Concílio de Nicéia, que quer dizer o primeiro concílio ecumênico. Este domingo é a memória, dos padres do primeiro concílio ecumênico. Eles reuniram-se não para criar uma nova doutrina, mas para preservar a fé recebida dos apóstolos, porque a unidade da igreja estava ameaçada pela heresia de Ário, que dizia que Cristo não era verdadeiramente Deus, mas uma criatura. Os padres em Nicéia estabeleceram o símbolo da fé, declarando que o Filho é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Isto não foi um debate árido, mas uma defesa da unidade da igreja, porque perceberam que a divisão da fé significa a divisão do corpo. São Basílio Magno diz: os padres reunidos em Nicéia não inventaram nada de novo, transmitiram o que receberam. O seu testemunho foi o testemunho do Espírito Santo neles, e por isso preservaram a unidade da igreja, porque fizeram das suas vidas uma unidade com Deus. Os padres do concílio, do primeiro concílio, carregaram a tradição viva, não como letras mortas, mas como uma vida cheia do Espírito. E a Igreja Ortodoxa Antioquina preserva essa tradição viva, que se transmite pela experiência, não apenas pelos livros. E agora, para onde levamos tudo isto? Para a nossa vida hoje. São João Crisóstomo disse: a tua língua ou é uma ponte que te liga ao céu, ou é uma espada que decepa a cabeça do teu irmão. Cuidado com a palavra que divide, porque ela despedaça o corpo de Cristo, que derramou seu sangue por ti. A unidade não começa nas conferências ou nos grandes acordos. Começa no coração, começa em casa, começa no pequeno passo humilde, começa quando aceita o outro como ele é, não porque seja perfeito, mas porque Cristo morreu por ele como morreu por mim. Começa quando escolho amar, mesmo quando não concordo. Começa quando decido ver a imagem de Deus em cada ser humano, mesmo naquele que diverge de mim nas crenças. Não para negociar a fé, claro, mas para preservar o vínculo do amor e manter aberta a oportunidade de lhe falar da verdade. Voltemos à cena inicial. Entre a Ascensão e Pentecostes,
Jesus reza hoje, ouvimos-lo dizer: Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que sejam um, como nós somos um. Como se ele dissesse a cada um de nós antes que o Espírito Santo desça no dia de Pentecostes: prepara o teu coração, purifica-o do ódio, da inveja, do rancor e da divisão. São Basílio Magno diz: assim como o vento não entra numa casa fechada, também o Espírito Santo não entra num coração fechado sobre si mesmo. Despedaçado entre as suas paixões e divisões, o Espírito Santo procura um coração uno, porque a morada digna de Deus são os corações unidos no seu amor. Neste dia abençoado, pedimos a intercessão de todos os santos padres nossos que preservaram a fé e deram a sua vida pela unidade da Igreja. Os nossos santos padres preferiram o exílio, a prisão e a morte e tocarem numa só letra da fé, que tinham recebido, porque negociar a verdade não é unidade, é uma traição disfarçada. Por isso, os padres do Concílio de Nicéia não cederam numa só letra do símbolo da fé, para preservarem a unidade na verdade, porque a unidade na verdade é que permanece, a unidade na conveniência é um desmoronamento. A unidade que não custa nada, não vale nada. É a paz construída sobre o engano, desmorona ao primeiro vendável. Os nossos santos padres preferiram o exílio, a prisão e a morte a tocarem numa só letra da fé que receberam, porque negociar a verdade não é unidade, é uma traição disfarçada. Mas isto não significa que fechemos o coração aos outros. Significa que amamos a todos, sem nunca negociarmos a verdade. Porque o verdadeiro amor é aquele que diz a verdade com amor, não aquele que se cala por comodidade, nem aquele que fere com dureza. A oração de Jesus continua dirigida a nós hoje, como se o próprio Espírito Santo a repetisse nos nossos corações, para que sejam um. Não sejamos causa do despedaçamento do corpo de Cristo, sejamos também nós, como os santos padres, ponte para a unidade, testemunha da verdade e do amor. Filhos verdadeiros de Deus Pai, unidos ao Filho na comunhão do Espírito Santo. Para que sejam um, não é um slogan, né? Mas um convite. Não é um sonho, mas um caminho. Não é uma esperança, mas um mandamento. Não é um projeto humano, mas um dom divino. E tudo isto para que o mundo creia que o Pai enviou o Filho e para que o mundo experimente que o amor divino continua vivo e atuante na sua Igreja. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que esse tempo que tivemos juntos seja uma semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine os nossos passos. Na próxima semana, chegamos a Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, a festa em que aquela oração de Cristo para que sejam um começa a se realizar. E também o dia em que, depois de 50 dias de silêncio, a Igreja volta a dizer a oração ao Espírito Santo.
Para conhecer mais a nossa igreja, convidamos você a participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro e caminhemos juntos no caminho da vida.